Vossa Excelência, ministro Teori, Vossa Excelência tem a palavra para responder o ministro Aloysio Nunes Ferreira. Eu anotei aqui, senador. Primeira questão do senador Aloysio, eu pediria a Vossa Excelência que me corrigisse se eu não anotei direito, é a questão da Lei Complementar 62, que foi declarar, que trata dos critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, e que o Senado e que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, mas manteve a sua vigência até o final deste ano. E a pergunta de Vossa Excelência era o que vai acontecer se o Legislativo não editar uma norma. Realmente é um problema, né? É um problema porque, como se trata de matéria de lei complementar, esse problema não poderia ser superado com a edição de medida provisória, porque é matéria que não pode ser objeto de medida provisória. Bom, aqui nós estamos diante de um fenômeno que não é incomum, embora seja muito sério no caso específico, que não é incomum do problema da lacuna legislativa. E isso me propicia, se Vossa Excelência me permite, a já adiantar um pouco uma outra pergunta que Vossa Excelência fez sobre a função criadora dos juízes. Porque aqui nós vamos estar diante de uma típica lacuna que precisa ser preenchida. Eu acho que essa questão parte justamente, como é que se explica eventualmente que um juiz intervenha num caso desse? Essa questão parte da necessária distinção que se deve fazer entre a função legislativa e a função jurisdicional. Eu digo que isso não é um fenômeno incomum no plano teórico e nem no plano prático, porque o legislador, ele, como o juiz, trabalha sob normas jurídicas, com a diferença de que o legislador atua para o futuro. Em regra, o legislador não atua para o passado. Nós temos uma vedação constitucional, em regra, de editar normas retroativas. O legislador, portanto, atua sobre o futuro e, para atuar sobre o futuro, ele tem que intuir o que vai acontecer no futuro e o modo como vai acontecer no futuro. De modo que o legislador atua sobre fatos que não aconteceram. E a intuição do legislador nem sempre consegue, por mais aguçada que seja, nem sempre consegue apurar tudo que vai acontecer, imaginar, ou o modo como vai acontecer. Ainda ontem eu estava ouvindo, acho até que foi na Voz do Brasil, uma decisão aqui de um juiz de Goiás sobre uma questão do registro de uma criança que tinha nascido num ventre de aluguel. Essa é uma questão que não está legislada, o legislador não se debruçou, mas o juiz tem que decidir. Bom, como é a função jurisdicional? A função jurisdicional, o legislador edita normas gerais abstratas para o futuro e nem sempre vai conseguir cobrir todas as situações futuras. O juiz atua sobre o passado. O juiz atua sobre o passado ou sobre o presente, em geral. O juiz não trabalha com o futuro, ele trabalha sobre fatos concretos. Com uma diferença, que a função jurisdicional é uma função inafastável. Nós temos lá um artigo no Código de Processo que diz que o juiz não se exime de decidir alegando lacuna na lei. Se o juiz pudesse dizer, eu não vou decidir porque não tem lei, então o juiz não pode fazer isso, o juiz tem que decidir. Quando ele vai decidir, se não existe lei, a própria lei diz, o juiz vai utilizar a analogia, vai utilizar os princípios gerais de direito, vai utilizar os costumes, enfim, o próprio sistema fornece algumas armas para o juiz. Mas, na verdade, o que o juiz vai fazer é editar uma norma para o caso concreto. Não tem como. Eu acho que, nesse caso,
O juiz não vai também atuar de ofício, porque não pode atuar. Mas se não tiver lei, alguém vai pedir uma providência para o juiz. Para um juiz, ou para o Supremo, enfim. E o juiz vai ter que fazer. Que mecanismos ele tem? Ele tem um mecanismo de, eventualmente, decidir uma situação em face de um determinado município, determinado estado. Ele pode, quem sabe, se houver mandado de injunção, estabelecer uma disciplina provisória. Não sei. Vai depender do que for pedido. Mas o juiz vai ter que atuar de alguma forma. Vai ter que solucionar isso. Evidentemente que vai ter que haver um rateio para estados e municípios. Claro que a decisão do juiz vai ser uma decisão de natureza provisória, né, enquanto não houver uma medida legislativa apropriada. Isso me permite, um pouco adiante nessas questões, Vossa Excelência perguntou também sobre a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, além de todos esses limitadores, ela tem também uma situação especialíssima, porque se trata de um órgão do Poder Judiciário muito peculiar, porque além da função jurisdicional propriamente dita, a Justiça Eleitoral, por exemplo, decide ações penais, típica função jurisdicional. A Justiça Eleitoral, no nosso sistema brasileiro, ela tem uma função administrativa muito importante. E não a administração interna, a administração externa. Ela administra todo o sistema eleitoral, as eleições, desde o alistamento eleitoral até a proclamação dos resultados, enfim, até todo o sistema eleitoral é uma função administrativa importante. Ela tem uma função que nenhum outro órgão do judiciário tem, que é uma função consultiva. Ela responde consultas em tese. E o Código Eleitoral estabelece também um poder normativo. Diz lá que é para complementar, dar aplicação ao estabelecido na legislação eleitoral. Em regra é isso. A função normativa do Tribunal Eleitoral é justamente para atender todas essas finalidades e garantir o adequado exercício da cidadania. Claro que pode haver, e eu sei que muitas decisões do TSE são questionáveis justamente por invadir essa área do poder legislativo. Pode ser questionado isso, evidentemente que isso seria uma função assistemática. E essas normas estão sujeitas a controle, não apenas pelo próprio Judiciário, como pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, eu vejo assim a função, isso que se chama de ativismo judicial, o nosso sistema constitucional, ele consagra esse poder normativo, não só nos casos concretos, como eu disse, mas, especialmente depois da Constituição de 88, houve um reforço nesse poder de controle jurisdicional das omissões legislativas. Não só pela ação de inconstitucionalidade por omissão, mas também do mandado de injunção, que teve o seu alcance também alargado na jurisprudência recente do Supremo. Inicialmente se dava a eficácia semelhante à da ação direta de inconstitucionalidade. Hoje o Supremo admite que em casos especiais, e aconteceu no direito de greve de servidores públicos, por exemplo, o Judiciário edita normas, claro que em caráter provisório, para cumprir certas funções. Nós temos que entender... Você não pode dizer, mas eu digo que o ativismo judiciário, em muitos casos, é um remédio à preguiça legislativa. Eu não chegaria a isso, porque nós temos que também entender, vamos dizer assim, as peculiaridades da função legislativa. Acho que tem que se compreender, nem sempre, a Vossa Excelência está dizendo, mas eu preferiria encarar um outro aspecto, é que a função normativa importa também a obtenção de consensos mínimos, que nem sempre são
são obtidos com facilidade. Outras vezes o legislador prefere não atuar. Por exemplo, nós tínhamos uma lei de imprensa que foi declarada não recepcionada. Nós temos aí um vasto campo de normatização de certas relações, né, quanto ao exercício do direito de informar e as relações, por exemplo, direito de resposta, a questão das indenizações, etc. Pelo que eu sinto, o Poder Legislativo prefere que essas coisas sejam decididas caso a caso pelo Judiciário. Enquanto não houver uma norma, eu acho que essa é uma opção legítima, embora eu particularmente não ache que seria mais democrático que o Poder Legislativo atuasse também nessa área. O Poder Jurisdicional vai ter que atuar, porque não tem como não enfrentar essas questões, dada a inafacibilidade da função jurisdicional. Uma outra pergunta que Vossa Excelência tinha feito é a questão da relevância e urgência, especialmente se o Judiciário pode controlar a questão do requisito da relevância e urgência, medidas provisórias, especialmente nas medidas provisórias sobre créditos extraordinários. Essa, em tese, vamos dizer assim, a relevância e urgência, como todo preceito normativo, ele é controlável pelo Poder Judiciário. Então, a discussão aqui, me parece, se coloca de outra ordem. Vamos dizer, nós sabemos que se trata de uma cláusula normativa aberta, de conteúdo indeterminado. O que é relevante e urgente? O que não é? Está dentro daquelas cláusulas abertas, cláusulas normativas abertas, que o legislador deixa justamente para que se preencha valorativamente caso a caso. São cláusulas carentes de um preenchimento valorativo. Examinar nesses cláusulas de cláusula aberta se a valoração que foi dada é adequada ou não é adequada, isso acho que pode ser controlado pelo Poder Judiciário, certamente. Em relação a medidas provisórias, o Supremo Tribunal Federal tem decidido nesse sentido. A dificuldade que se coloca é justamente, e o cuidado que se deve ter, é de não substituir a avaliação política ou a avaliação que compete a um outro poder pela avaliação que o Judiciário faz. Então, nós vamos ter casos em que, manifestamente, a situação é de relevância e urgência. Mas nós vamos ter casos que, manifestamente, a situação não é de relevância e urgência. O Judiciário atua nesses casos extremos. A zona gris, no meu entender, nos casos de dúvida, deve-se prestigiar a opção política de quem tem o poder de editar medidas provisórias. Nesse caso de créditos extraordinários, vamos dizer assim, a atividade do Judiciário se facilita um pouco, porque a cláusula não é tão aberta. Se diz que crédito extraordinário se permite, é proibido, a não ser em casos de urgência e relevância, como toda medida provisória, mas aqui qualificado por exemplos que a Constituição, caso de guerra, calamidade, etc. Então, o Judiciário pode... Exatamente. Então, o Judiciário, acho que nesse caso, o Judiciário tem mais ferramentas para avaliar isso. Bom, Vossa Excelência tinha feito uma pergunta também que acho que o senador Pedro Taques também tinha feito. A questão relativa ao crime autônomo de enriquecimento ilícito. Vossa Excelência tinha falado na Convenção de Mérida. E Vossa Excelência fez a pergunta em função do projeto de Código de Processo Penal. Realmente, na Convenção de Mérida, que é a Convenção das Nações Unidas sobre corrupção, existe lá uma cláusula recomendando aos países
que tomem providência no sentido de tipificar como crime o enriquecimento ilícito e injustificado. Eu até anotei aqui exatamente o texto da convenção. Diz assim: recomenda qualificar como delito quando cometido intencionalmente o enriquecimento ilícito. Ou seja, incremento significativo do patrimônio de um funcionário público lesivo a seus ingressos legítimos que não podem ser razoavelmente justificados por ele. O problema, e o nosso código, o projeto de código, ele tem uma... Eu acho, pelo que eu vi dos debates que até agora travados, esse vai ser um dos artigos mais polêmicos. Porque essa polêmica se estabelece não é só aqui. Ela se estabelece em vários países que assinaram a Convenção de Mérida. Alguns adotaram, como o México, que eu sei, adotou, o Chile parece que já adotou, o Peru já adotou, a Colômbia já adotou, mas outros países rechaçaram essa tipificação. Estados Unidos, Itália, que eu me lembre. E em Portugal houve a declaração de inconstitucionalidade dessa tipificação. A questão toda está na compatibilização desse tipo de delito com o princípio da não culpabilidade, com o princípio da presunção de inocência, que tem como consequência processual direta, importante, a inversão do ônus da prova. A Convenção de Mérida diz enriquecimento ilícito, causado intencionalmente. Casualmente, antes da minha indicação aqui, eu pedi vista de um caso que nós começamos a julgar lá na primeira turma, acho que o relator é o ministro Falcão, sobre ação de improbidade, porque na lei de ação de improbidade tem esse delito configurado como improbidade administrativa, que pode gerar perda do cargo, suspensão de direitos políticos, etc. É exatamente esse dispositivo, o enriquecimento ilícito. Eu pedi vista, ainda não apresentei meu voto, mas a dúvida é justamente a constitucionalidade disso. No meu entender, acho que o legislador, quando for examinar esse projeto, ele deveria associar essa tipificação com um outro artigo da Convenção de Mérida, que é o artigo 28, que é um artigo genérico sobre os delitos ali recomendados, que diz assim, que trata do conhecimento, intenção e propósito como elementos do delito. Ele diz assim: o conhecimento, a intenção ou o propósito que se requerem como elementos de um delito qualificado de acordo com a presente convenção poderão inferir-se por circunstâncias físicas, fáticas, objetivas. Então, nós, de alguma forma, isso certamente o legislador, Vossas Excelências, terão condição de fazer como compete, como lhes compete. De alguma forma, nós deveríamos associar esse delito com esses elementos objetivos, que eu acho que vai ser a única forma de compatibilizar isso com os mandamentos constitucionais da não culpabilidade. Vossa Excelência tinha feito uma pergunta também sobre o artigo 52, inciso 10, acho que já está respondido. A questão de leis federais concedendo vantagens e pisos salariais a servidores de estados e municípios, como compatibilizados com a realidade fiscal dos estados. Eu não sei se eu estou passando o meu tempo. Não, você pode responder. Tem para saber. É? A campainha é só um alerta. É? Você alerta para mim? Não, fica à vontade. Não, eu gostaria de, na medida do possível, manter dentro do tempo, mas eu Fique à vontade. a questão das leis federais concedendo pisos salariais e vantagens para servidores estaduais e municipais. Como é que se compatibiliza isso com a questão federativa, com o princípio federativo e com
enfim, com a questão orçamentária dos estados e municípios. Realmente, o princípio federativo tem como requisito primeiro e essencial o autogoverno dos estados, a autonomia em matéria de administração enfim, de governo, de organização. E, obviamente, a regra é de que não se pode, mediante disposição federal, intervir nas finanças estaduais ou municipais. Isso contrariaria todo o sistema. Então, a regra é essa. Essa discussão foi colocada recentemente em função da criação do piso nacional dos professores do ensino fundamental, que o Supremo considerou constitucional, mas por uma razão muito específica. É que a criação de um piso nacional está prevista na Constituição Federal. E não tem como criar um piso nacional senão por uma lei de caráter nacional. Parece que essa foi a razão básica. Mas fora dessas exceções, quer dizer, onde a Constituição prevê a possibilidade de leis de caráter nacional, que só pode ser editadas pelo Poder Legislativo da União, eu não vejo como se possa, fora dessa hipótese, estabelecer regras nessa natureza. Uma outra pergunta é sobre a possibilidade do Ministério Público realizar investigações. Vossa Excelência tinha feito essa pergunta. Eu sei que essa questão o Supremo já se pronunciou algumas vezes, ora num sentido, ora no outro sentido. Eu tive a oportunidade já também de me manifestar a respeito, embora não também em modo definitivo, de modo que eu me sinto bem à vontade para falar sobre isso. No meu entender, não existe um monopólio da Polícia Judiciária para investigação. Se nós fôssemos considerar que a Polícia Judiciária tem o monopólio de investigar, nós teríamos dificuldade de explicar as CPIs, por exemplo. Como é que nós vamos explicar as CPIs? Como é que nós vamos investigar? Como é que nós vamos explicar os poderes que tem a Controladoria da União, o Banco Central, enfim, o COAF? Então, não existe esse monopólio. E, por outro lado, a ação penal pode ser promovida independentemente de inquérito policial. Quer dizer, talvez aqui também a gente esteja diante de um problema de terminologia. Nós vamos dizer, o Ministério Público não pode presidir inquéritos policiais. Mas isso é uma visão muito limitada do problema. O Ministério Público pode investigar e pode oferecer denúncias sem inquérito. Então, eu vejo o problema dessa maneira. Eu acho que nem seria recomendável que fosse um monopólio investigativo por parte da Polícia Judiciária em matéria criminal. Essa é a minha visão a respeito. Outra pergunta é sobre a jurisprudência recente do Supremo e do STJ sobre a questão do habeas corpus substitutivo de recurso. Essa questão, o habeas corpus é um instrumento constitucional para tutelar a liberdade de locomoção. Então, a abrangência do habeas corpus e a sua, vamos dizer assim, fungibilidade para substituir recursos e outras medidas, isso tem oscilado ao longo do tempo. Houve tempo que o Supremo era mais restritivo. Nas últimas décadas se tornou um pouco mais, teve uma visão um pouco mais alargada, para permitir que o habeas corpus possa ser utilizado para outras funções. E, inclusive, substituindo alguns recursos próprios. E, inclusive, podendo ser utilizado para casos em que não há uma ofensa direta ou imediata à liberdade de locomoção, mas apenas mediata. Enfim, isso variou de tempos em tempos. E, de acordo com circunstâncias de tempo e espaço, vamos dizer assim. Ultimamente, o Supremo tem restringido,
pelo menos uma das turmas do Supremo tem restringido, provavelmente em face do enorme quantidade de habeas corpus, que, de certo modo, criou uma deturpação do sistema. Por quê? Porque, na medida que se pode usar o habeas corpus, perde sentido usar o recurso extraordinário. Isso aconteceu também no STJ em relação ao recurso especial. Quer dizer, nós temos quantidades enormes de habeas corpus, mas nós temos quantidades ínfimas de recursos especiais e de recursos extraordinários, que pela Constituição são as vias ordinárias, vamos dizer assim, as vias normais para esses casos. Nós temos uma quantidade ínfima de recursos especiais e extraordinários que são julgados no mérito, porque a maioria é prejudicada. Ou são prejudicados já na interposição, ou são prejudicados no julgamento. Eu me lembro quando assumi logo que eu assumi como juiz no TRF, tinha uma discussão semelhante a respeito do habeas corpus nos casos de decisões transitadas em julgados. Se discutia se era possível utilizar habeas corpus quando houvesse decisão transitada em julgado. Ou seja, substitutivo de revisão criminal. E nós construímos lá uma jurisprudência, enfim. Nós adotamos, não vou dizer que nós construímos, mas nós adotamos uma jurisprudência que, no meu entender, harmonizava as duas situações. Que admitia o habeas corpus nesses casos, mas exigir que ele se fundasse numa das razões que justificasse a revisão criminal. Eu penso que, de alguma forma, né, se eu tiver a honra de ir para o Supremo, essa certamente será uma das meditações que terei que fazer. Talvez se encontre um meio termo. Né? Talvez se encontre um meio termo de não inviabilizar o remédio constitucional do habeas corpus, mas talvez, naqueles casos em que a via adequada seja o recurso especial no STJ ou o recurso extraordinário, não também deixar de exigir que preencham aqueles requisitos mínimos básicos. Talvez seja um meio caminho sobre isso. Uma outra pergunta era sobre o efeito suspensivo em cautelares por decisões monocráticas. O efeito suspensivo a um recurso especial, a um recurso extraordinário, vamos dizer assim, na técnica do processo, representa, de alguma forma, uma antecipação da tutela recursal, como nós chamamos. De alguma forma, supõe um juízo a respeito ainda que provisório, a respeito do julgamento do recurso. Então, se exige urgência e se exige relevância. Relevância significa probabilidade de êxito do recurso. Nesses casos, no STJ, nós temos decidido monocraticamente. Pelo que me consta, o regimento interno do Supremo exige, nesses casos, que haja, vamos dizer assim, que a decisão se faça ad referendum do órgão colegiado. Então, teria que levar isso, não podia ser por colegiado, mas teria que referendar, não podia ser individual, teria que referendar no colegiado. Eu acho que essa é a regra geral, com uma exceção que certamente deve ser colocada. É que hoje, o próprio julgamento do recurso extraordinário pode ser feito, em muitos casos, pelo relator individualmente. Então, eu acho que nos casos em que o relator pode individualmente julgar o próprio recurso, se justifica plenamente o efeito suspensivo do recurso extraordinário. A Excelência fez também algumas perguntas sobre algumas questões que estão no projeto do Código Penal. Por exemplo, a questão do aumento dos prazos prescricionais como medida para vamos dizer assim, inibir a impunidade. Realmente, me parece que, olhado do ponto de vista do acusador, do Estado acusador, se nós ampliarmos os prazos prescricionais, teoricamente nós vamos reduzir a possibilidade de impunidade. Mas eu chamaria a atenção para a outra face da prescrição,
que a prescrição, na verdade, ela tem uma face importante, e acho que até mais importante do que a primeira, que é de proteger as pessoas que estão sendo investigadas. A própria existência de uma investigação ou da existência de uma ação penal é por si só um castigo, especialmente para aquele que vai ser absolvido depois. Então, eu acho que aqui um balanceamento tem que ser feito. Claro que isso depende de política legislativa. Justamente está nisso aquilo que a gente falava do princípio da proporcionalidade. Nós temos aqui mais uma das muitas hipóteses em que se deve balizar aqui os interesses, concretamente postos em choque. Quer dizer, a preservação da impunidade tem que ser também compatibilizado com esse interesse do investigado de ter uma solução. Se ele está sendo investigado, ele tem direito de ter uma solução, seja para condenar, seja para absolver. De modo que mas, se não me engano, o projeto não está ampliando. Eu acho que a questão é essa. Eu acho que talvez se devesse estabelecer mecanismos, vamos dizer assim, de aparelhamento da polícia e do Ministério Público, enfim, do Judiciário, para dar solução mais imediata do que propriamente ampliar prazos prescricionais que deixam uma insegurança geral a respeito. A outra questão da progressão de regime diretamente para o aberto. Em regra, a progressão de regime não pode se dar per salto. No STJ tem até uma súmula a respeito. A questão é saber, naquelas hipóteses em que não há estabelecimento prisional adequado para acolher a mudança de regime, do regime fechado para o regime semiaberto, enfim, para casa de albergado, etc. A jurisprudência e a doutrina, pacificamente, entende que, nesses casos, não pode o acusado, o apenado, responder pelas deficiências administrativas do sistema prisional. Então, se entende que, não havendo instalações adequadas para a progressão de regime, se permite, se aqui também se faz nesse jogo de interesses, nesse conflito de valores, também se preserva a situação individual. Entre a ineficiência do Estado ou a incapacidade do Estado de se aparelhar adequadamente, como recomenda a lei, para o cumprimento da pena, e aquele que está cumprindo pena, se deve preservar a situação desse último. Me parece que o projeto também caminha nesse sentido. Questão da fixação da pena base abaixo do mínimo legal. Esse é outro problema que, no sistema atual, não se admite. Eu me lembro quando eu estava no Tribunal Regional Eleitoral, essa discussão se colocou em função de uma tipificação que tem lá no Código Eleitoral, muito séria, no meu entender, que é uma que está aquele crime de transporte de eleitor no dia da eleição. A pena mínima é 4 anos de reclusão, pena mínima. Acho que ainda está em vigor. Essa é uma pena severíssima, principalmente sabendo de casos concretos em que, assim, o delito de transportar eleitor no dia da eleição não tinha essas consequências tão graves. Então, me lembro que, na época, se discutia se poderia ou não, quem sabe, uma forma de reduzir a drasticidade da lei, fixar a pena baixa. Mas a jurisprudência, a doutrina nunca admitiram, assim como não admite que a imposição de agravante, importe em superar o máximo da pena. Quer dizer, pena mínima e pena máxima decorre do princípio da legalidade estrita em matéria de imposição de pena, e as atenuantes e agravantes têm que ser balizadas dentro desses limites. Eu acho que está correto. Se não me engano, o projeto de código mantém essa orientação, se não me engano. E a última pergunta que eu anotei era a questão
da aplicação do princípio da insignificância no caso de delitos de porte de droga para uso próprio. Eu acho que era a última pergunta. Bom, a questão do princípio da insignificância é uma criação pretoriana, na verdade, fundada numa interpretação teleológica da norma penal. Quer dizer, a norma penal é feita com uma finalidade específica de proteger determinado bem jurídico, de tutelar determinado bem jurídico. Então, não tem sentido aplicar a lei impondo pena naqueles casos que a conduta, o fato imputado, por si só não tem nenhum potencial lesivo. Essa é a base teórica do princípio chamados crimes de bagatela. Agora, tem certos casos que a própria lei tipifica casos, vamos dizer assim, que poderia ser chamado de insignificantes, que parece que é o caso. Quer dizer, a pequena quantidade, o porte de pequena quantidade de droga, por si só, já é tipificado. De modo que aplicar o princípio da insignificância nesse caso significaria, na prática, deixar de aplicar a própria lei. E por isso que, ao que me consta, a jurisprudência até do Supremo, no sentido de que, nesse caso, não teria aplicação o princípio da insignificância. Não sei se fiquei